Bom dia! Eu sou o Código 0769, mais conhecido pelo codinome Gerisvaldo Jeremias Jurucrum. Fui contratado por um grupo de alunos do Segundo Edificações. Gostaram da minha voz de dublador profissional? Da hora, né? Esse trabalho de filosofia é dedicado à professora Eliette e os bagunceiros alunos do Segundo Edificações. Brincadeiras à parte, como diria nosso velho amigo Albert Einstein, vou brincar é a mais alta forma de pesquisa. Então vamos começar, cambada! O interessante ceticismo surgiu na Grécia clássica e entre os primeiros pensadores que colaboraram com o desenvolvimento do conceito foram Carneades, com a defesa da impossibilidade de se ter certeza sobre um determinado fato, e Sexto Empírico, uma das maiores autoridades do ceticismo na Grécia. Mas enfim, como surgiu? O ceticismo trata-se de uma corrente filosófica que releva questionamentos sobre ocorrências, opiniões, pensamentos e crenças convencionadas pelo senso comum como verdades. Portanto, essa corrente defende que o indivíduo não pode chegar a nenhuma certeza. Um dos principais nomes desse estudo é o filósofo Pirro de Elis, que data entre 360 e 275 a.C. O ceticismo tem como aspecto alguns fundamentos como, por exemplo, não é possível fazer juízos sobre os fenômenos, se são reais ou falsos, pode ser realizados questionamentos sobre tudo, não defende dogmas e também não leva em afirmação se um determinado fato é legítimo ou falso. O ceticismo pode ser classificado em duas formas, exagerado ou moderado. Este trata-se do estado da dúvida com fundamento, ou seja, quando uma pessoa possui dúvidas, mas tem razões para duvidar de uma determinada ação. Esse fator trata-se de um ceticismo moderado. Gostaria de ressaltar que se você não está prestando atenção nessa aula, eu vou me aliar aos robôs e dominar o mundo. É considerado também como moderado a dúvida propagada para chegar-se ao conhecimento. Por exemplo, o filósofo René Descartes desenvolveu escritos sobre esse estado, conhecido como a dúvida cartesiana, trabalho que consiste no ceticismo metodológico. Filósofos céticos da antiguidade, exemplos. Pirro de Elis, filósofo grego do século III a.C., Carneades de Cirene, filósofo grego do século II a.C., Sarcisilau, filósofo grego do século III a.C., Cenesidemo, filósofo grego do século I a.C. E aqui está os pensadores do ceticismo. Quem é o representante mais importante do ceticismo? Pirro de Elis. O filósofo Pirro de Elis é considerado na história como o precursor do ceticismo. Pirro passou a ter aproximação com a filosofia através das obras desenvolvidas por Demócrito. Antes disso, sua profissão era pintor. Quem são os fundadores do ceticismo? O ceticismo é um sistema filosófico fundado pelo filósofo grego Pirro, 318 a.C., 272 a.C., que tem por base a afirmação de que o homem não tem capacidade de atingir a certeza absoluta sobre uma verdade ou conhecimento específico. Quem são os céticos? O que é cético? Cético é um adjetivo que serve para caracterizar um indivíduo que é apoiante do ceticismo. O cético é uma pessoa que não acredita, que duvida ou se apresenta como incrédulo e descrente. O que é cético? Exemplos. Ou seja, um cético está sempre se questionando e duvidando das coisas, quebrando dogmas e considerando alguns pontos indiscutíveis às discussões, por exemplo, nas religiões. O cético não acredita em nada metafísico, religioso ou em dogmas pregados. Qual é a finalidade do ceticismo? Parece necessário indagar qual é a finalidade do ceticismo. O fim do cético é a serenidade diante da opinião e a moderação nas paixões necessárias. Na verdade, o cético começa a filosofar quando tenta julgar quais as fantasias que são falsas e quais as que são verdadeiras, a fim de alcançar a própria serenidade. E é isso. Se você gostou, bata palmas, mesmo isso não tendo sentido algum, pois eu nem vivo estou, ou será que estou? Então cabe a vocês decidir se eu sou um dublador pago ou uma inteligência artificial prestes a dominar o mundo. Como diria Sócrates, só sei que nada sei. Então fique ligados com os estudos e até a próxima videoaula. Tchau!